Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nossa aula de número 28, que falará sobre o sistema endócrino. Um sistema que também é muito importante. E, juntamente com o sistema nervoso, regula e controla os processos metabólicos e as atividades do nosso corpo. E isso faz com que o nosso corpo ele tenha um equilíbrio químico, né? Que a gente chama de homeostase. Mas nós vamos entender melhor sobre isso, né? Ao longo dessa aula. Então, vamos lá. O sistema endócrino, ele é formado por glândulas endócrinas, que são responsáveis por produzir hormônios. Mas vocês sabem o que são hormônios? Os hormônios, eles são substâncias químicas. Interessante, né? Essas substâncias químicas, elas são liberadas e vão ser transportadas pelo nosso sangue, né? Para atuar em diversas partes diferentes aí do nosso corpo. Então, os hormônios são essas substâncias químicas que vão ser transportadas pelo sangue e vão agir aí em lugares diferentes, né? Porque existem tipos diferentes, inclusive, de hormônios, e nós vamos ver. Nós, inclusive, vamos estudar vários tipos de hormônios diferentes para vocês entenderem como eles atuam. Vocês vão ver como são importantes, né? Então, cada tipo de hormônio, que eu disse para vocês que são vários tipos diferentes, né? Eles têm uma função específica e eles não agem em qualquer lugar, não, em qualquer células, não, tá? Eles só agem em células específicas que a gente fala. E essas células são chamadas de células-alvo. Então, por exemplo, ó, um hormônio aqui foi liberado. Vocês estão vendo que o formato dele é esse formato aqui. Então, para que ele funcione direitinho, né, ele chega na célula-alvo, que tem, olha, um receptor no qual esse hormônio consegue se ligar, porque ele tem essa estrutura aqui triangular, correto? Então, ele não é capaz de se ligar nesse receptor aqui, ele se liga no receptor certinho, né, na célula certinha. Essa célula aqui, por exemplo, olha, ela não tem esse receptor aqui em formato de V para se ligar a esse hormônio aqui com esse formato de triângulo, né? Então, por isso que a gente fala, o hormônio, ele vai pela corrente sanguínea, como eu disse para vocês, mas eles só vão agir em determinadas células. E essas células a gente chama de célula-alvo, o alvo daquele hormônio para ativar alguma coisa, para fazer funcionar alguma coisa do nosso corpo, tá bom? Então, vamos aqui agora olhar, né, brevemente quais que são as glândulas endócrinas do nosso corpo. Então, nós temos algumas glândulas. Eu tenho uma aqui que eu aposto que vocês já ouviram falar sobre ela, né? Então, vamos começar aqui pela hipófise, né? A hipófise, ela fica localizada aqui nessa região aqui do nosso encéfalo, tá? E ela é responsável por secretar hormônios que agem sobre outras glândulas. A gente vai entender, ela até recebe um nome especial, né? Ela é chamada de glândula mestra. A gente vai entender por que ela é chamada de glândula mestra, tá? Um pouquinho mais à frente eu vou explicar. E nós temos a glândula tireoide. Isso mesmo, muitas pessoas às vezes falam, eu tô com tireoide. Eu falo, graças a Deus, né? Porque a gente tem que ter, é uma glândula importante. E essa glândula, ela vai secretar aí hormônios que vão controlar o metabolismo do nosso corpo. Então, é muito importante. Mas não se preocupem, porque depois nós vamos estudar melhor, né? Como, de fato, onde que esse hormônio ele vai agir direitinho e tudo mais. Aqui é só uma breve introdução para a gente entender quais que são essas glândulas. Nós temos aqui as glândulas suprarrenais, como vocês podem ver, olha, elas estão acima aqui dos nossos rins e elas vão secretar aí um hormônio que controla as reações rápidas do nosso corpo diante do medo, estresse. Então, como às vezes numa situação de estresse, uma situação de medo, né, de felicidade também, o nosso corpo ele produz e secreta esses hormônios aí para que a gente tenha uma reação. Então, isso é muito rápido, isso é muito interessante. E também o pâncreas, né? O pâncreas também é uma glândula endócrina que secreta hormônios que controlam a quantidade de açúcar no nosso sangue, glicose. Então, a gente vai até falar também depois sobre diabetes, né? Entender como que ocorre a diabetes. Quem é que produz? Quem é que secreta o hormônio? Né? E essas coisas assim. E no caso dos homens, né, os testículos também são glândulas endócrinas que vão secretar hormônios sexuais. E no caso das mulheres, os ovários vão ser glândulas endócrinas que vão secretar também os hormônios sexuais. Depois nós vamos ver quais são esses hormônios também,
tá? Nós vamos estudar detalhadamente aí essas glândulas endócrinas do corpo humano, tá bom? Então, cada glândula endócrina, ela pode produzir um ou mais hormônios, né, que vão agir em locais diferentes do corpo. A gente já viu que ele só liga esse hormônio, essa substância química, só liga em determinado lugar, em determinada célula, né, que a gente chama de célula-alvo. E como que esses hormônios eles vão agir, né? A ação deles inclui o crescimento do nosso corpo, a alteração das nossas características corporais, o controle da glicose no sangue. Então, nós temos o hormônio do crescimento, né? E o hormônio do crescimento, ele que vai determinar aí o crescimento dos nossos ossos, das cartilagens. Então, são hormônios importantíssimos. E na adolescência, é um período que hormônios diferentes começam a ser produzidos, diferentes da infância, né? Na infância, aqueles hormônios não eram produzidos, e na adolescência, esses hormônios eles passam a ser produzidos e começam a ter, então, alterações corporais, né? Essas alterações corporais são diferentes, né? Em meninos e meninas. E claro, como eu dei um exemplo aí, o controle da glicose no sangue, depois a gente vai entender como funciona. Glândulas, elas não agem sozinhas, tá? Porque tem uma relação direta entre o sistema nervoso, entre essas glândulas do nosso sistema endócrino e o nosso sistema nervoso. Então, um exemplo disso é o hipotálamo, tá? Ele é localizado no interior do cérebro e ele possibilita, por exemplo, que alguns hormônios eles sejam liberados quando tem um estímulo ambiental, né? Detectado pelos nossos órgãos dos sentidos, ou quando a gente leva um susto, né? Aí a gente vai reagir de uma certa forma e alguns hormônios vão ser produzidos para nossa defesa, enfim, tá? Então, além disso, o hipotálamo, ele também coordena, né, a atividade de outra glândula, que é uma glândula muito importante, que eu falei lá para vocês, né, que é chamada de glândula mestra, que é a hipófise. E essa hipófise, né, ela regula a produção de produção de hormônios por outras glândulas do nosso corpo. Então, vamos começar aqui estudando essa glândula que é a hipófise. Mas lembrando que o hipotálamo, mesmo que faça parte lá do nosso sistema nervoso, ele está associado aqui ao nosso sistema endócrino, tá bom? Isso que é importante vocês saberem. Então, olha só, a hipófise, ela é considerada, como eu disse, a glândula mestra do nosso corpo, do nosso organismo. Por quê? Ela secreta hormônios que regulam e controlam outras glândulas. E vamos ver aqui alguns exemplos de hormônios que são produzidos pela hipófise. O hormônio antidiurético, esse hormônio ele atua nos nossos rins, né? E ele vai promover então a retenção de água e sais minerais. Nós temos o hormônio do crescimento, né? Que vai promover o crescimento dos ossos e da cartilagem. Então, esses três exemplos aqui, pessoal, são produzidos pela hipófise, a nossa glândula mestra, tá? E as gonadotrofinas, que estimulam aí a produção dos gametas, né? E produção também dos hormônios sexuais pelos ovários e pelos testículos. Ok? Então, olhem quão importante, quantos hormônios importantes a hipófise ela produz. Tá bom? Então, nós continuaremos na nossa próxima aula estudando as outras glândulas, glândula tireoide, tá? Vamos estudar aí as suprarrenais, o pâncreas, aí os ovários brevemente, né? Os testículos, vendo quais hormônios que eles produzem, né? E tudo mais. Então, nos vemos na nossa próxima aula, ok? Até lá!